estarmos juntos com fins a meditarmos a palavra do Senhor. Mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos juntos em comunhão, aprendendo dele, para a glória dele. Convido os irmãos a abrirem comigo em Salmo 90. Salmos de número 90. Vai ser o texto que nós leremos, exporemos e meditaremos no dia de hoje. Enquanto você abre, um clássico da literatura chamado A Morte de Ivan Ilitch, escrito por Tolstói. Talvez você já possa ter, se não lido esse, lido algum outro livro dele. Narra a história de um homem que aparentemente desperdiçou a sua vida. Ele passou a vida toda como que relegando perguntas fundamentais às margens da sua vida. Ele buscava coisas grandes para si, buscava um posto elevado para si, uma grande profissão, buscava ser conhecido. Então, se fazia perguntas que assolavam a sua alma, mas ele pensava assim: eu vou deixar para que essas perguntas sejam tratadas depois, quem sabe, de eu ter uma boa profissão. Depois, quem sabe, de ser alguém de sucesso. Então, as coisas andavam. Ivan Ilitch foi ganhando espaço na profissão que desempenhava. Então, ele foi deixando as perguntas fundamentais ainda assim, de lado. Ele pensava consigo: quem sabe, quando eu tratar todos os problemas do meu matrimônio, então eu poderei responder às perguntas fundamentais que assolam a minha alma, assolam a minha mente. No final das contas, o tempo voa e Ivan Ilitch se viu no seu leito de morte. Assolado por dores, assolado por muita aflição, tanto física quanto mental, ele se viu agora questionando, inclusive, a Deus. Por quê ele permitia momentos assim? Tanto que, em certo momento do livro, ele diz assim: por que o Senhor fez isso comigo? Por que me fez chegar até esse ponto? Por quê? Por que me torturar tão horrivelmente? São perguntas que ele se faz. Mas, no final das contas, Tolstói, ele está nos mostrando que existem duas formas de levar a vida. Ou nós pensamos que somos eternos e relegamos as perguntas fundamentais para sempre. E um dia, querendo ou não, teremos de depararmos frente a frente com ela. E somos humilhados. Ou nós nos humilhamos desde já, reconhecendo que somos pó e ao pó tornaremos. E assim, consideramos essas perguntas que têm de ser feitas, hora ou outra, em nossa vida. A questão é, se você descobrisse que morreria hoje, como Ivan Ilitch um dia descobriu, será que algo mudaria na sua vida? Se você descobrisse que morreria hoje, será que você entraria em pânico? Será que, se você descobrisse que as suas últimas horas estão agendadas para o dia de hoje, será que uma crise de ansiedade não lhe abateria? E a questão final é: por que o povo da ressurreição tem tanto medo da morte? Por que o povo da ressurreição tem tanto medo da morte? Vamos ao Salmo. Salmo 90. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi,
e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido. Aos teus servos apareçam, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Até aí a leitura da palavra de Deus. Se trata do único salmo em todo o saltério atribuído a Moisés. Se você percorrer todos os 150 salmos das Escrituras, o Salmo 90 é o único salmo atribuído a Moisés. Antes do versículo 1, nós não lemos, mas está escrito: oração de Moisés, homem de Deus. Isso está inspirado. Se você observar os manuscritos originais, essa é uma parte inspirada. Oração de Moisés, homem de Deus. O Salmo 90 é atribuído a Moisés. E é o único salmo das Escrituras atribuído a Moisés. E a questão aqui é que alguns teólogos dizem que o Salmo 90 é o grande centro do saltério. Alguns dizem que é a pérola mais preciosa do saltério. Veja que ele, de fato, está quase no centro do livro, e ele inicia um dos 5 livros do livro de Salmos. Caso você não saiba, o livro de Salmos se divide em 5 livros. O livro 1 tem como ênfase muito grande a exortação. Ele se dedica, em grande parte, a ensinar o povo de Deus. Então, é um livro muito inclusivo, ou melhor, exclusivo. Ele se dedica muito ao povo de Israel. O livro 2, basicamente, ele se dedica a se comunicar com povos externos. Então, ele é um livro mais inclusivo. O livro 3 é um livro cheio de lamentos. Lá você encontra os salmos mais difíceis de se ler. E o livro 4 podemos classificar como um livro de amadurecimento. Um livro onde nós vemos o povo de Deus ser exortado a amadurecer. E o livro 5, por fim, nós podemos classificar como um livro de consumação. Deus está levando seu povo a refletir a respeito da consumação. Pois bem, estamos no livro 4. E aqui, no primeiro salmo do livro 4, a respeito de amadurecimento, o primeiro tema que emerge é a brevidade da vida, a transitoriedade da vida, a efemeridade da vida humana. E é bom lembrar que Salmos é uma compilação de escritos dos mais diversos autores. E não sabemos ao certo que época Moisés escreveu esse salmo, mas o livro de Salmos muito possivelmente foi compilado no período pós-exílico, quando o povo retornou
da Babilônia. E eles buscavam encorajar-se uns aos outros com aqueles cânticos. E o Salmo 90, em específico, visa reorientar o povo de Deus, demonstrando a grandiosidade de Deus, por um lado, e por outro lado, a brevidade humana. Em outras palavras, podemos dizer que o tema fundamental desse salmo aqui, e é o tema fundamental da mensagem de hoje, é o seguinte: a brevidade da vida objetiva a humilhação do homem para a nossa redenção. A brevidade da vida objetiva a humilhação do homem para a sua redenção. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. Primeira parte, a brevidade da vida. Segunda parte, a humilhação do homem. Pois bem, sobre a brevidade da vida, é notório considerar que o salmista, ele inicia tratando da eternidade de Deus, num salmo a respeito da brevidade da vida. Ele inicia tratando de como Deus é eterno, de como, de geração em geração, Deus tem sido o nosso refúgio. E ninguém com mais autoridade do que Moisés, de fato, para refletir a respeito da eternidade de Deus. Lembre-se que foi a Moisés que foi dada a revelação do princípio da criação do mundo. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Foi a Moisés que foi dado a conhecer as primeiras gerações da humanidade. Então, a Moisés foi dado muito conhecimento a respeito de gerações e gerações. Lembre-se que o livro de Gênesis começa com Adão e termina tratando de José. Então, vejamos que gerações e gerações se passaram nesse íntere. E Moisés, mesmo tendo recebido tamanha revelação, de geração em geração, ele é capaz de concluir. Geração em geração. Tu tens sido o nosso refúgio. É isso que ele escreve no versículo 1. Mas é estranho dizer isso muitas vezes. Porque basta nós pensarmos até em Gênesis mesmo, nós vemos muito caos acontecer. Vemos o dilúvio acometer a humanidade. Vemos tanta morte. Chegamos em Êxodo e vemos pragas atrás de pragas. E pessoas sendo dizimadas por conta do seu pecado. Como que Moisés, ele pode dizer que Deus tem sido o nosso refúgio? Deus, ele tem manifestado a sua ira. Como assim Deus tem sido o refúgio do seu povo? Pois é, esse Moisés, a quem foi dado tamanha revelação, ele conclui que de eternidade a eternidade, de geração em geração, Deus tem sido o nosso refúgio. E é interessante notar que esse salmo, apesar de considerar a eternidade de Deus, ele é um salmo extremamente realista. Ele considera a bondade de Deus, por um lado, mas também considera que nós vivemos num mundo real, caído e afetado pelo pecado. E no mundo afetado pelo pecado existe dor, existe morte, existem guerras, existem caos. Tanto que no versículo 3, ele diz: tu reduzes ao pó e dizes, o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. E posteriormente, ele vai tratar, em grande parte do salmo, da ira de Deus. De como o ser humano, ele sofre debaixo da ira de Deus. Então veja que se trata de um salmo extremamente realista. Por mais que Moisés ele esteja apontando para a bondade de Deus, e pelo fato de que ele é um refúgio seguro para todo aquele que nele confia, Moisés não está desconsiderando a realidade da vida. Não, a vida é amarga, sim, existem sofrimentos, sim, existem dores, sim, existe muito pranto, muito luto e muita dor. Sim, nós vivemos num mundo quebrado, caído,
afetado pelo pecado, cheio de máculas. E ele chega a dizer no versículo 9 que todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Não é por qualquer razão que o Salmo 90 é o principal salmo utilizado em velórios. Veja, o Salmo 90 nos lembra como vivemos no mundo real, escuro, triste, maculado. Mas o Salmo 90, por trás disso tudo, ele nos lembra, nos conduz a refletir numa realidade superior. Não é por qualquer razão que Deus permite com que o ser humano seja sujeito à brevidade. Não é por qualquer razão que Deus permite que o ser humano seja agora sujeito à efemeridade. Não é por qualquer razão que Deus permite a escuridão adentrar no mundo. Nós chegamos no versículo 12 e o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse talvez seja o versículo-chave de todo o livro, de todo o Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Irmãos, se nós não considerarmos quão breves nós somos, nós vamos viver a vida de qualquer maneira. Se nós não considerarmos que nós podemos passar a qualquer momento, nós vamos viver uma vida lançada à nossa própria sorte. E aqui o salmista ele está nos conduzindo a pensar que se nós queremos amadurecer, e lembre-se, esse é o objetivo do livro 4 do livro de Salmos, nós precisamos sim refletir a respeito da brevidade da vida. Isso produz diversas implicações práticas em nossa vida. Talvez o que Moisés diz aqui no versículo 12 seja quase a mesma coisa que Paulo diz lá em Romanos 13, versículo 11, quando ele diz assim: digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas. Revistamo-nos das armas da luz. Mas como nós vamos nos revestir das armas da luz se nós nos contentamos com as armas das trevas? Como nós iremos desejar a luz se nós estamos contentes com a escuridão e não enxergamos que a nossa vida é extremamente passageira? Como nós vamos viver para a eternidade se nós não enxergamos que nós somos efêmeros? Como nós vamos viver de uma maneira diferente se nós não conseguimos ver que dentro de pouco tempo nós não estaremos aqui mais? Que dentro de 70 anos, nenhum de nós aqui estará mais aqui. E que, como o próprio Moisés escreveu, no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Nós não gostamos de refletir a respeito dessa realidade. Nós não refletimos muito sobre a morte. E quando nós refletimos um pouco a respeito dela, muitas das vezes surgem angústias. E às vezes a nossa mente como que trava, como que fica meio que embaçada. Nós não gostamos muito de refletir a respeito de como será. Nós temos muitos medos em nosso coração. E a questão é que, aqui, com o Salmo 90, Moisés, ele está nos ensinando uma pergunta muito simples e muito útil a nos fazermos todos os dias de nossas vidas. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Veja, você pode passar a qualquer tempo. Você pode morrer hoje mesmo. Você pode
ir de encontro ao seu Deus hoje mesmo. No entanto, com grande frequência, nós vivemos como se fôssemos eternos. Então, considerando que nós não contamos os nossos dias e não perguntamos que dia é hoje, nós nos atolamos cada vez mais em nossos pecados. Nós pecamos e no dia seguinte, nós pecamos novamente. Nós pedimos perdão a Deus, mas por não nos perguntarmos adequadamente que dia é hoje, no dia seguinte, nós praticamos sempre as mesmas coisas. E qual é a grande questão? Nós não nos questionamos que dia é hoje. Muitas das vezes, nós guardamos más lembranças, mágoas, ferimos o nosso próximo, usamos os nossos lábios de modo inapropriado. Por qual questão? Nós não nos perguntamos que dia é hoje. Nós esquecemos que logo passaremos, que, como diria um grande enólogo, só temos uma vida que logo passará, e somente o que foi feito para Cristo prevalecerá. E a grande questão, você tem se perguntado que dia é hoje? Quando mágoa sobrevém em sua mente, quando pensamentos os mais diversos sobrevêm em seu coração, você se pergunta que dia é hoje e se lembra quão breve é a sua vida. Você se lembra da sua confissão? Você se lembra para que Deus tem te chamado? John Piper, certa vez, numa mensagem, proferiu as seguintes palavras: uma das maiores doenças dos nossos dias é a banalidade. As coisas com as quais muitas pessoas gastam grande parte do seu tempo são triviais. E o que torna isso uma doença é que fomos feitos para viver por coisas e por causas grandiosas. Nós passamos horas e horas e horas falando sobre futebol, não que isso seja mal. Nós passamos horas e horas e horas vendo Netflix, não que seja mal. Nós passamos horas e horas e horas nas redes sociais, mais uma vez, não que seja algo mal. Horas e horas e horas assistindo filme, maratonando séries e séries. No entanto, nós relegamos o que mais importa às margens da nossa vida. Nós não buscamos a Deus. Nós ignoramos as Escrituras Sagradas. E quando lemos as Escrituras Sagradas, lemos quase pegando do sono e com pouca retenção daquilo que Deus quer de fato nos comunicar através das Sagradas Letras. Nós mal oramos. Quando oramos, são orações de padaria, receitas prontas. Você vai, pega a receita e apenas repete e mal percebe o que pronunciou. E nós não refletimos propriamente no que estamos fazendo. E a grande questão é, que dia é hoje? Porque se hoje fosse o último dia da sua vida, seria assim? Se hoje fosse o último dia da sua vida, você gastaria mais tempo vendo Netflix do que cultuando a Deus, do que servindo a sua família, do que amando as pessoas que Deus te deu para amar? Se hoje fosse o último dia da sua vida, você ainda assim, em suas conversas, falaria mais sobre trivialidades do que sobre a palavra de Deus? Se hoje fosse o último dia da sua vida e você se lembrasse de um parente que você já teve tantas horas com ele conversando sobre os múltiplos assuntos e nunca pregou o evangelho a ele, você, numa nova conversa, você ainda assim falaria das mesmas trivialidades ao invés de pregar as boas novas? A grande questão é, que dia é hoje?
Como Moisés disse, a nossa vida não dura mais do que 70 anos e, havendo vigor, 80. Mas a bem da verdade é que grande parte de nós vai morrer muito antes disso. E a grande questão é, que dia é hoje? Que hora nós estamos? Em que momento nós estamos agora? Tiago 4, versículo 13, nós lemos assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. E faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós fazemos múltiplos planos. Nós criamos metas, chega ao início do ano, nós começamos a redigir as nossas metas de início de ano e a grande questão é, para quê? Para quem são essas metas? Qual o objetivo delas? São a glória de Deus? O que estamos objetivando? Que dia é hoje? O que estamos fazendo na nossa vida? Será que não estamos a desperdiçando? Fazemos tantos planos e temos tantos sonhos. Mas será que Deus não nos chama a viver um dia de cada vez? Afinal de contas, como Jesus diria, basta ao seu dia seu próprio mal. Mas a boa notícia que nós temos no Evangelho e que deixa as coisas menos escuras pela graça de Deus, é que dia é hoje é a pergunta que também ecoa com a encarnação do Filho de Deus. Veja que Jesus, ele se sujeitou à mesma brevidade que nós também estamos sujeitos. Nós fomos expulsos do Éden, fomos sujeitos à brevidade da vida, mas o nosso Senhor, ele também foi sujeito à mesma brevidade a que nós também estamos hoje sujeitos. Ele foi um homem de dores que sabe muito bem o que é padecer. Ele sabe muito bem o que é viver debaixo do sol. Ele soube muito bem o que é viver uma vida breve e passageira. Nós temos um Senhor que sabe o que é padecer. E com a encarnação do Filho de Deus, essa é a pergunta que continua a ecoar. Que dia é hoje? Porque se nós continuamos vivendo como se fôssemos criaturas eternas, a verdade é que um dia nós nos depararemos com a realidade e veremos que somos pó. Mas se nós olharmos para o Filho de Deus, que ele sim é eterno, e se sujeitou à trivialidade, à brevidade da vida, se olharmos para esse Filho de Deus e entregarmos nossa vida a ele, então tudo muda. Nós temos dois caminhos a seguir aqui. Ou nós caminhamos pelo caminho onde podemos viver uma vida centrada em nós mesmos, como se tudo girasse em torno de nós e nós fôssemos eternos, ou vivemos uma vida que exalta a Deus, que glorifica o seu nome e por sua graça é redimida pelo nome daquele que se sujeitou à brevidade para que nós possamos ser tirados da brevidade. Veja que o Filho de Deus se sujeitou à brevidade da vida para que nós, criaturas amaldiçoadas e sujeitas à brevidade da vida, agora possamos viver a vida eterna. De modo que Paulo vai escrever lá em Romanos 8:38 as seguintes palavras: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente,
nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a grande esperança que nós temos. Porque se olharmos apenas para nós, se olharmos para esse mundo, nós perderemos toda a esperança. Se não tivermos um Senhor que ressuscitou dentre os mortos, que se sujeitou à brevidade, a qual nós estamos sujeitos, para nos tirar de lá, que sentido faz viver? Mas Cristo Jesus traz um novo sentido à brevidade da nossa existência. E com isso, nós entramos aqui no nosso segundo ponto, a humilhação do ser humano. Veja que o Senhor Jesus, ele se humilhou para que nós possamos, de fato, ter a vida eterna. No entanto, nós jamais teremos a vida eterna caso nós não nos humilharmos como ele se humilhou. E, efetivamente, nós não conseguimos nos humilhar pelas nossas próprias forças, mas nós cremos num Deus que redime as nossas almas e pela graça nos alcança. E veja que a partir do versículo 13 até o versículo 17, os teólogos tradicionalmente têm dividido o Salmo 90 em 7 petições. Não se trata da oração do Senhor aqui, mas são 7 petições. E veja, a primeira delas é: volta-te, Senhor. Depois, tem compaixão. Depois, sacia-nos. Versículo 14. Depois, versículo 15, alegra-nos. Depois, no versículo 16, aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Por fim, a última, versículo 17, que se repete. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Veja que o que o salmista está fazendo aqui é se humilhar perante Deus. Ele reconhece quem ele é. Ele inicia o salmo atentando para a grandiosidade de Deus e vendo quanto Deus é grande. Ele diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele vê que desde sempre Deus tem sido nosso refúgio de geração em geração. E conforme o salmo se desenvolve, nós chegamos no versículo 12, o centro do salmo, onde nós vemos que a brevidade da vida tem um sentido, tem um propósito. E esse propósito é nos amadurecer. E aqui, a partir do versículo 13, nós vemos um resultado de um coração maduro. Um coração maduro no Senhor é um coração que se humilha perante o Senhor. O resultado de um coração maduro, um coração que contempla a grandiosidade de Cristo, o resultado de um coração que reconhece a obra do Senhor, para que nós possamos, de fato, ter a vida eterna, é um coração humilhado. É um coração que roga, que clama, dia após dia. Veja que ele diz, volta-te, Senhor. É um coração sincero. Somente um coração sincero pode dizer a Deus, até quando? Muitas das vezes nós temos medo de clamar a Deus e levar a Ele as nossas ansiedades, preocupações e lamentos. No entanto, vemos aqui em Moisés alguém extremamente sincero. Até quando estarás indignado? É o que ele diz. Veja, esse é um coração humilhado. Um coração que reconhece que se não for a graça de Deus, o que será? E ele diz, tem compaixão, sacia-nos, nos alegra, dá um sentido à nossa existência novamente, nos faz ver, de fato, que o Senhor está conosco, atende às nossas súplicas. E no versículo 16, então, ele diz, aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória.
Ele clama para que Deus abra seus olhos, para que ele possa enxergar a sua majestade. E em verdade, muitas das vezes, nós passamos a vida cristã apáticos. Nós passamos a vida cristã com o coração fechado para Deus. Isso não significa que você não seja convertido. Não significa que você não seja alcançado. Mas, no entanto, talvez Deus queira que você seja uma pessoa mais humilde e reconheça a sua apatia espiritual. Veja o que Moisés diz. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Quanto você tem clamado a Deus pela presença dEle, para contemplar a majestade dEle de um modo mais vivo, para contemplar quem Ele é de um modo mais real na sua vida. Um coração soberbo não fará isso. E por fim, do versículo 17, ele diz, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés foi um homem de Deus. É assim que ele é definido. Lá, antes do versículo 1. Moisés, oração de Moisés, homem de Deus. E veja, ele foi instrumento de Deus no meio do povo. Mas, muitas das vezes, ele passava por dificuldades. E dúvidas lhe sobrevinham à mente. Senhor, estou sendo fiel. Mas, proporcionalmente a isso, me sobrevém tempestade sobre tempestade. Veja o clamor nesse contexto do homem de Deus. Senhor, confirma a obra nas nossas mãos. Senhor, alegra o nosso coração. Senhor, nos sacia. Senhor, nos faz ver a tua glória novamente. Somente um coração humilhado pode clamar assim. Ao contrário do que se pensa, reconhecer a nossa efemeridade é uma das grandes dádivas da vida cristã. E, em verdade, só podemos reconhecer a nossa efemeridade se os nossos olhos estiverem em Cristo Jesus. Paulo é o exemplo de alguém que reconheceu a sua efemeridade, a sua brevidade, a sua transitoriedade. Ele passou momentos mais difíceis possíveis, sendo fiel a Deus. E mesmo nesses momentos, ele dizia estar contente em toda e qualquer situação. Porque ele tinha uma firme convicção em seu coração, que expressou em 1 Coríntios 15, versículo 58, quando disse, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Por mais que passemos por dores, tribulações, dificuldades, no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, por mais que com momentos profundamente escuros atravessando os nossos corações e todo o contexto ao redor, no Senhor, aquilo que fazemos verdadeiramente para Ele não é vão. Por fim, quero fazer algumas considerações finais. Em primeiro lugar, considerando que a brevidade da vida objetiva, sobretudo a humilhação do ser humano para a nossa redenção, nós podemos descansar. Pois ser efêmero, de certa perspectiva, é uma dádiva. Não se trata aqui de dizer que a morte é uma dádiva. Mas pense comigo, se esse mundo que nós vivemos fosse eterno. Quanto caos, quanta morte, quanto sofrimento. As coisas vão de mal a pior, de geração em geração. Imagina como vai ser se esse mundo perdurar mais de 2000 anos. As coisas pioram, sempre. Não existe progresso na humanidade, por mais que haja essa ilusão muitas das vezes. E é interessante notar, quanto mais Deus nos agracia, quanto mais Ele nos concede dádivas, mais nós regredimos. Um grande exemplo de dádiva de Deus que nós temos visto
nas últimas décadas é o avanço tecnológico, uma grande dádiva do Senhor. Inteligência artificial, inclusive, se inclui nisso. É uma dádiva de Deus. E o que nós fazemos com ela? Utilizamos para o caos, para a morte, para a deturpação moral, para fomentar guerra e toda sorte de maldade. Então, veja, quanto mais bênçãos, mais caos nós causamos. Quanto mais bênçãos, mais moralmente depravados nós nos demonstramos. E o ponto é, pense, e se esse mundo durasse para sempre? Que caos terrível. Certamente, a efemeridade é uma dádiva. Deus nos expulsou do jardim do Éden para que nós possamos ter um Redentor que também passa pela mesma brevidade e possa, sim, ser o Redentor das nossas almas, Cristo Jesus, o Senhor. Por meio desse Redentor que passou pela mesma brevidade a que nós estamos sujeitos, hoje nós podemos ser redimidos, podemos ser salvos e transformados pelo seu amor. De modo que Paulo, ele pode dizer em Filipenses 1, 21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, visto que, vivendo, estamos com o Senhor, morrendo, quanto mais. Em segundo lugar, podemos confiar, pois de eternidade a eternidade, Deus cuida do seu povo. Todo o sempre, Deus cuida do seu povo. Quando você estiver sofrendo com lágrimas, lembre-se, de eternidade a eternidade, Deus tem sido o refúgio do seu povo. Deus em nenhum momento desamparou aqueles que puseram a sua confiança no seu nome. Deus é aquele que, de geração em geração, tem sido o nosso refúgio. Ele está com você quando você chora e ninguém mais vê. Quando você se angustia e ninguém mais enxerga. Deus, de eternidade a eternidade, tem sido o nosso refúgio. E certamente, o Deus que começou a boa obra em você, Ele vai também terminar. De modo que o salmista, no capítulo 23, versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sim, Deus, que tem provido já todas as coisas para a vida e para a piedade, Ele vai continuar provendo a você, todos os dias da sua vida. Uma terceira aplicação final, somos chamados a nos humilhar perante Deus no dia que se chama hoje. Talvez ainda andemos cheio de soberba no coração. Talvez ainda tenhamos muito orgulho. Talvez não nos demos conta de que nós somos muito breves e passageiros, não importa o quão jovens nós sejamos. Nós podemos ter um mal súbito e morrer logo em seguida. Veja, nós somos breves. E a grande questão, para onde você está indo? Que dia é hoje? O que você está fazendo da sua vida? Que caminho você tem tomado? Você tem contado os seus dias? Você tem considerado que, de fato, tudo passa? Que a vida passa, como diz o salmista, e nós voamos? Você tem considerado essas coisas? Por fim, Ivan Illich, ele teve, como vimos, um fim drástico. Ele, podemos dizer, desperdiçou a sua vida. No entanto, o apóstolo Paulo, mencionado agora há pouco, por outro lado, foi o exemplo de alguém que viveu uma vida para o Senhor. Nós podemos viver uma vida assim, hoje também. E, a respeito da vida do apóstolo, e eu vou citar esse poema para finalizar, ele escreveu assim: para descrever sua morte, Paulo não desenha uma tela com cores densas, escuras, mas com o vivo vermelho de um vinho, sendo aspergido. Não tem cheiro de medo ou luto. Sua morte tem cheiro de vida e festa. As rimas não são azedas e melancólicas. Sua morte rima com o doce do vinho. E este é precisamente o convite de Paulo. Venha sofrer comigo. Nosso sucesso não está garantido pela força do nosso próprio braço,
mas na graça, no favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã. Como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Só tu tens as palavras de vida eterna. Palavras de Marcos Telles. E quanto a nós, temos contado os nossos dias ou temos vivido como se fôssemos eternos? Fica a questão. Vamos orar? Te convido a se colocar de pé. Eu olho para